Nesta aula nós vamos falar sobre o processo de habilitação. Nós temos aí como referência o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, e a resolução do CONTRAN 789 do ano de 2020. Nós já tivemos várias resoluções do CONTRAN e a mais recente é a de 2020, que fala do processo de habilitação. Aqui foi que consolida o processo de habilitação essa resolução. Precisamos saber de nome de artigo, de nome de lei para poder fazer a prova para tirar a carteira de habilitação? Não. Como hoje nós temos aí muitas fake news, então eu gosto sempre de trazer a referência de onde que eu tiro a informação para a gente ter um norte, porque de nada adianta eu falar, eu acho, eu tirei da minha cabeça ou algo assim, não. Todas as informações, elas são tiradas aí de alguma referência, e a referência principal aí, ou é o Código de Trânsito Brasileiro ou é a resolução do CONTRAN. O Código de Trânsito Brasileiro, ele foi criado em 97, entrou em vigor em 98, estamos aí já em 26 anos do Código de Trânsito Brasileiro. E no próprio Código de Trânsito foi criado o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele é o órgão que cria todas as normas referentes ao trânsito, através das resoluções. Toda resolução do CONTRAN, ele é uma norma detalhando alguma situação específica referente ao trânsito. E no que diz respeito ao processo de habilitação, nós temos a resolução do CONTRAN 789 de 2020. Então vai ter hora que vocês vão me ouvir falar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter hora que vocês vão me ouvir falar de acordo com o CONTRAN. Então, quando eu começo a falar sobre o processo de habilitação, a primeira coisa que eu gosto de falar com vocês é parabenizá-los. Exatamente, dar os parabéns a vocês. Porque em um país onde o jeitinho brasileiro é o que funciona, vocês estão tentando fazer a coisa certa, que é tirar a habilitação. Hoje, a maioria das pessoas adquire o veículo, andam alguns anos sem habilitação, são autuados algumas vezes sem habilitação e só depois que resolve tirar a habilitação. Vamos pensar aqui, hoje uma multa por conduzir o veículo sem habilitação é aproximadamente R$880. Mas não é nenhuma culpa, tipo assim, a pessoa que não tira a carteira não tem isso. E é exatamente essa diferencial, porque a pessoa, ela não tem noção nenhuma. Ela sabe dirigir? Sabe. Elas têm, às vezes, uma noçãozinha de trânsito? Tem. Mas o conhecimento em si, ela não tem em relação ao trânsito. Qual que é a consequência disso? Esse índice de acidentes que a gente tem aí, infelizmente, enorme, e essa falta de noção que as pessoas têm aí e que acaba trazendo riscos desnecessários para o dia a dia. Então, o mínimo que a gente está falando aqui é um valor de uma multa de R$880 que a pessoa pode levar quando vai ser autuado ao ser flagrado conduzindo o veículo sem habilitação. Eu estava falando com minha amiga, ela tinha que comprar uma moto, tirar a carteira, e tem uma amiga que faz isso tem vários anos e nunca pegou. Ela disse, mas só que vamos supor, uma multa de R$880, você paga para tirar a carteira de moto, e você não precisa ficar pagando R$880 toda vez que você for tomar uma multa. Exatamente. Habilitação é investimento. Se a gente for olhar esses R$880 hoje, em 2024, vocês pagam o exame médico e psicológico, que está R$440, e ainda dá para pagar as taxas para poder marcar as provas teórica, prova prática
e para fazer o exame médico e psicológico. Se eu não me engano, dá para pagar até a taxa da licença. Então, quando a gente tira uma habilitação, a primeira coisa que nos dá é o direito. Primeiro, o direito de usar as vias públicas para ir e vir com segurança. E quando a gente adquire a habilitação, o Código de Trânsito ele nos garante o direito à segurança. Apesar que junto dos direitos nós temos também os deveres de garantir a segurança, garantir a segurança para os demais também, mas a gente tem o direito de conduzir o veículo na categoria que a gente foi habilitado em qualquer via pública do país. A gente não tem que preocupar mais com blitz, com polícia. Isso que eu estou falando somente se for autuado. Eu não estou falando de outras consequências que podem surgir por acidentes, por situações específicas que podem acontecer aí e que a pessoa pode ser prejudicada e muito quando se envolve, por exemplo, no acidente de trânsito. Ao mesmo tempo, a habilitação, ela traz liberdade. Pensando hoje, apesar que nós temos aí os transportes por aplicativos, mas ainda assim nós temos algumas limitações. A gente tem que esperar, tem que rezar para o motorista não cancelar a corrida, às vezes... Tem que rezar para não ser um bandido, né? Olha só que situação complicada. E sem contar as oportunidades. Hoje, a habilitação ela é considerada um diferencial para quem vai entrar no mercado de trabalho. Então a habilitação ela acaba se tornando aí um enorme diferencial. Já pensou? Dá o fim de semana aí, vocês resolvem querer viajar para qualquer cidadezinha aí, ao redor, vocês de fato pegam o veículo seus e viajam sem preocupação nenhuma. Tem coisa melhor, não? Vocês querem ir em algum local, tem o veículo de vocês lá, vocês saem sem se preocupar com nada. Então traz uma série de benefícios que não tem dinheiro nenhum que paga. Então por isso que eu falo que tirar a carteira é investimento. Primeira coisa que o Código de Trânsito fala é que o processo de habilitação e normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Automotores é qualquer veículo que possua motor. E ciclomotor? Ciclomotor é o veículo que tem até 50 cilindradas e que a velocidade máxima é de 50 km por hora. Então aqui eu tenho a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, também, que é a habilitação convencional, Certificado Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de Habilitação, isso, que ela tem a PPD, que é a carteira provisória, permissão para dirigir, PPD. Isso, PPD que é a provisória, e tenho a ACC, a autorização para conduzir ciclomotores. O ciclomotor é o veículo que tem até 50 cilindradas e que a velocidade máxima é de 50 km por hora. Eu nunca vi ninguém tirar uma habilitação ACC, porque a mais vantagem é a pessoa investir numa habilitação categoria A, que permite conduzir qualquer veículo de 2 ou 3 rodas. Então, todo veículo, aí a gente pode falar, carro, moto, caminhão, ônibus, carreta, precisa de uma habilitação para ser conduzido na via pública. O Código de Trânsito ele vai um pouquinho mais além e fala que veículos de propulsão humana e de tração animal depende dos municípios para exigir ou não a habilitação. Então, quando se fala de autorização para conduzir bicicletas, carroças, charretes, depende ou não do município.
O município é quem vai definir se libera ou não autorização ou licença para conduzir esses tipos de veículos. Mas vamos falar sobre o processo para tirar a habilitação para conduzir ciclomotor. O que o Código de Trânsito fala sobre o processo de habilitação? A habilitação para conduzir veículo automotor, e posso incluir aqui também veículo elétrico, será apurada por meio de exames. E esses exames devem ser realizados no órgão ou entidade executivo do Estado ou do Distrito Federal. Órgão ou entidade executivo do Distrito Federal é o que nós chamamos de DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito ou Departamento de Trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Minas Gerais, o DETRAN, ele está mudando para CET, Controladoria Estadual de Gestão de Trânsito. Para a gente continua sendo DETRAN do mesmo jeito, tá? CET, oi? Seria CET? Mas vai entender, né? Do domicílio ou residência do candidato, ou seja, no endereço em que o candidato mora. O endereço do candidato. Ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Na sede estadual ou distrital do próprio órgão é o que nós temos aqui em Montes Claros, a Circunscrição Regional de Trânsito, a Ciretran. Ciretran, pessoal, é uma filial, é uma sede regional do DETRAN. Vamos imaginar o DETRAN fazendo todo o processo de habilitação. A Ciretran é uma filial. Ela faz basicamente tudo que o DETRAN faz, porém a nível local. Graças à Ciretran, toda semana nós temos exame de legislação e exame de direção, exame teórico e prático. Caso contrário, nós dependeríamos de outra sede regional ou dependeríamos que o DETRAN lá em Belo Horizonte mandassem pessoal para aqui para Montes Claros para poder realizar esses exames, como acontecia aí há 20 anos atrás. O CONTRAN, ele fala a mesma coisa com outras palavras. O candidato que vai obter a ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor, ou CNH, solicitará ao órgão ou entidade executiva de trânsito ou de Distrito Federal, ou DETRAN, ou na sede estadual distrital do próprio órgão, do seu domicílio ou residência, a abertura do processo de habilitação para o qual deve preencher os seguintes requisitos. Em outras palavras, para uma pessoa tirar a habilitação hoje no Brasil, o candidato precisa fazer uma inscrição junto ao órgão de trânsito no endereço em que ele mora. E para ele fazer essa inscrição, ele precisa atender a 4 requisitos básicos. O primeiro, ser penalmente imputável. Ser penalmente imputável hoje, de acordo com o Código Penal, é ter mais de 18 anos de idade. Tendo mais de 18 anos de idade, ele pode se inscrever para poder tirar a habilitação. Segundo, ele tem que ser alfabetizado ou saber ler e escrever. Tem que ter ensino fundamental, diploma de escolaridade? Não. Basta que saiba ler e escrever. E tem que possuir identidade e CPF. Atendendo a esses 4 requisitos básicos, de ter mais de 18 anos, ser alfabetizado e possuir os documentos de identidade e CPF, ele pode se inscrever para tirar a carteira. Desculpa. Existe um único caso em que a pessoa atende todos os requisitos, mas não pode tirar a carteira. Quem estiver cumprindo pena
por delito de trânsito. Aquela pessoa que foi condenada judicialmente e ficou proibida de tirar a carteira. Essa proibição ela pode variar de 2 meses a 5 anos. Quais são as categorias que a pessoa pode se inscrever para tirar a carteira hoje no Brasil? Ela pode se inscrever para a ACC, que é o ciclomotor. Ela pode se inscrever para tirar o ciclomotor e a habilitação categoria B. Ela pode se inscrever para a categoria A, quem vai tirar a carteira de moto, como é popularmente conhecida. Ela pode se inscrever para tirar a carteira de carro, como também é popularmente conhecido, e pode se inscrever para tirar a categoria A e B juntas. Detalhe: quem se inscreve para a ACC e para a categoria A e B simultaneamente, quando faz o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, esses 2 exames eles são avaliados para as 2 categorias. Ele tem que ser aprovado para as 2 categorias. Tem como fazer de moto e de carro? Ao mesmo tempo pode. Simultaneamente. Hoje é permitido. Por muitos anos, só tinha a opção de tirar a carteira ou de carro ou de moto. Hoje você pode se inscrever para as 2 categorias ao mesmo tempo. Na prática veicular, vai fazer as 2 cargas horárias para moto e para carro, e a diferença é que a pessoa só recebe habilitação quando for aprovado nos 2 exames, no exame prático de carro e no exame prático de moto, independente da ordem, certo? Aqui é só para a gente ter uma ideia, ó. O processo de habilitação, pessoal, ele tem validade de 12 meses, e esse prazo de validade de 12 meses, ele vale a partir da data que vocês fizeram a inscrição. Então, por quanto tempo o processo de habilitação fica ativo no órgão de trânsito? 12 meses. O exame médico e psicológico, ou de aptidão física e mental, ele tem validade de 5 anos para aquela pessoa que tem até 65 anos de idade. Então, enquanto estiver no processo de habilitação, a pessoa ela não precisa fazer um outro exame médico e psicológico durante 5 anos se ela tiver até 65 anos de idade. Passou de 65 anos de idade, a validade é de 3 anos. Ou, a critério do perito médico examinador, se essa pessoa tem algum tipo de problema de saúde que interfere diretamente no dirigir, esses prazos podem ser menor. Mas esse prazo aqui, de validade do exame médico e psicológico, raramente cai na prova. Esse de cima aqui costuma cair com mais frequência. Essa informação aqui, ela é o passo a passo para poder tirar a carteira no Brasil. Todas as etapas detalhadas para tirar a habilitação no Brasil. Primeiro, a inscrição junto ao órgão executivo de trânsito no endereço de domicílio ou residência. Segundo, realizar o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. Se vocês estão aqui no curso teórico é porque vocês já fizeram e já foram aprovados. Agora vocês estão no curso teórico. Depois do curso teórico, vocês fazem o exame teórico, popularmente chamado de prova de legislação. Aprovados, vocês vão para a prática de direção veicular. E para receber a habilitação, vocês vão receber o exame de direção veicular. Como costuma cair na prova? Para se habilitar, o candidato precisa ser submetido e aprovado no exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, que é a primeira etapa, já passaram. Vocês estão aqui, ó, no exame e no curso teórico-técnico. Já estão na metade do caminho. E após serem submetidos e aprovados no curso e na prova teórica, vocês vão para a prática de direção veicular. A parte mais divertida, né? Onde vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu, ou melhor, quase tudo que aprenderam na parte teórica. Tranquilo? A avaliação, o exame de aptidão física e mental e a avaliação psicológica,
que também é considerado como chamado de exame médico e psicológico, ou exame de sanidade física e mental e avaliação psicológica, que popularmente chamamos de psicotécnico, ele é realizado em clínica credenciada. Não é qualquer clínica que faz. Cada um de vocês foi fazer em uma clínica específica porque o sistema escolheu aleatoriamente. Lá na clínica, vocês tiraram a fotinha linda e maravilhosa suas, que vai acompanhar a habilitação suas nos primeiros 10 anos. Foi coletado a biometria digital e vocês assinaram o documento chamado RENASH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Esse RENASH é o documento que controla o processo de habilitação. Ele registra todos os dados do candidato enquanto candidato à habilitação, e quando vocês forem aprovados na terceira etapa, ele vai ser o número que vai liberar a emissão da carteira de habilitação de vocês. Esse número de RENASH, ele vai estar emitido na carteira de habilitação suas. Então vocês foram lá, fizeram o exame médico, o exame psicológico, foram aprovados. Dos resultados, nós temos o apto, que é a pessoa que foi aprovado. Temos a pessoa que foi aprovado com restrições, como por exemplo, a pessoa que usa lente corretiva, ou a pessoa que tem que utilizar aparelho auditivo, ou a pessoa que tem algum tipo de necessidade especial e precisa de alguma adaptação no veículo. Então é apto com restrições. Por exemplo, minha tia, ela tirou carta. Existem pessoas que vão estar temporariamente inaptos, porque tem alguma situação ali temporária que vai impedir eles de tirarem a habilitação. E infelizmente existem pessoas que não vão poder tirar a carteira porque o estado de saúde deles não vai permitir. Então aí não é que a pessoa não conseguiu tirar a carteira. Ela não pode tirar a carteira porque ela tem um problema de saúde que impede ela de tirar a habilitação. Estamos aqui no curso teórico-técnico, que popularmente chamamos de legislação. A presença ela é controlada pela biometria. Biometria digital para quem faz o curso presencial e biometria facial para quem faz o curso online. Cada hora-aula são 50 minutos. A carga horária mínima é definida por disciplinas e pode ser feito tanto online quanto presencial. E a única coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair sabendo de qual é salteado é a carga horária mínima de cada disciplina. 18 horas são de legislação de trânsito. Então, legislação de trânsito, nós falamos o processo de habilitação, onde a gente fala tudo que a pessoa precisa para tirar a habilitação no Brasil, renovação de carteira, expedição do documento de habilitação, adição, mudança de categoria. Falamos sobre a questão dos veículos, registro, licenciamento, classificação, equipamentos obrigatórios e dimensões e pesos do veículo. Falamos sobre sinalização de trânsito, placas, marcas viárias, semáforo, gestos do agente, gestos do condutor. Falamos também sobre as normas gerais de circulação e conduta. Falamos sobre infrações e penalidades, que é o que cai na parte de legislação de trânsito. Na direção defensiva, nós falamos sobre os perigos no trânsito, conceitos da direção defensiva e as formas que eu tenho de me livrar de alguns perigos no trânsito, como por exemplo, como me livrar de alguns tipos de acidentes. Na parte de primeiros socorros, que são 4 aulas, a gente fala o que fazer diante de acidentes de trânsito, o que não fazer diante de algumas situações e cuidados diante de acidentes. Na parte de meio ambiente e convívio social, nós falamos sobre a interação homem e máquina no trânsito, falamos sobre a poluição gerada pelos veículos e as medidas que ajudam a diminuir essa poluição.
E na noção de funcionamento de veículos, que é a mecânica básica, nós falamos como que funciona o veículo e alguns cuidados que temos que ter com este veículo, que totalizam 45 horas aula. A carga horária, ela tem que ser de 45 aulas, de acordo com o número mínimo de aulas. Suponhamos que a pessoa tem 17 aulas de legislação e 4 aulas de noção de veículos, ela tem que fazer essa aula de legislação que está faltando para cumprir a carga horária mínima exigida. Como eu falei, a única coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui sabendo é essa tabelinha aqui, porque toda hora a gente olha, toda hora a gente fica falando, né? Cumpriram a carga horária, aí vocês já podem marcar a prova teórica de vocês. A prova teórica, ela pode ser convencional ou eletrônica. Aqui na nossa Ciretran, a gente faz a prova eletrônica. São 30 questões, que inclui todo o conteúdo programático e é proporcional à carga horária de cada disciplina. Cada prova ela é única, sigilosa e individual. Para que a pessoa possa ser aprovada, ela tem que acertar no mínimo 70%, que corresponde a 21 questões. A prova eletrônica tem as mesmas regras da prova escrita. Vocês só vão fazer a prova convencional se der algum problema e não tiver disponível a prova eletrônica. Coisa rara de acontecer hoje. Para vocês marcarem a prova, vocês vão pagar as taxinhas simbólicas. Pagou a taxa, a autoescola vai fazer a marcação da prova para vocês. Vocês devem comparecer no horário e no dia. Vão apresentar o documento de marcação, que é comprovante de marcação, e um documento de identificação oficial. Esse documento ele não pode estar em mau estado de conservação. Tá bom, então vamos fazer a minha. Ele não pode estar rasgado, ele não pode estar, se for a identidade mais antiga, soltando a plastificação, e a foto ela tem que de fato estar te identificando, afinal é um documento de identificação. Quais são outros documentos que podem serem utilizados? Passaporte, carteira de trabalho física expedida pelo Ministério do Trabalho, o título digital, se você coletou a digital e a foto no próprio cartório eleitoral, e outro documento oficial com foto que seja válido e reconhecido. Suponhamos que vocês cheguem lá com um documento de identificação que não identifica vocês ou que está em mau estado de conservação. Vocês podem ser impedidos de fazer a prova e vocês vão ter que remarcar a prova pagando uma nova taxa, porque a situação que impediu vocês de fazerem a prova foi causada por vocês mesmos. Então, por isso que eu já estou alertando vocês para não terem esse problema. A prova são de 60 minutos, são 30 questões de múltipla escolha, A, B, C, D e E. Quando vocês chegarem lá, vai ser coletado a digital de vocês e o atendente vai informar para vocês qual cabine que vocês vão para fazer a prova. Vocês vão chegar, vai ter somente o monitor e um tecladinho dessa forma aqui, ó. Vai estar escrito assim: senhor candidato, tecla iniciar para dar início à sua prova. Desta forma aqui, ó. Essa aqui é uma imagem da prova eletrônica lá propriamente dito. Vocês vão apertar iniciar e vai aparecer os dados para vocês conferirem: nome, identidade, CPF, se é a primeira habilitação à prova. Estando tudo certo, apertem iniciar. Se estiver alguma divergência, chamem o atendente lá na frente. Apertou iniciar, vai aparecer a tela para testar o teclado. Cada tecla que vocês apertarem vai ficar de cor azul. Apertou a tecla, ficou azul para poder mostrar que o teclado está funcionando corretamente.
Vocês devem apertar todas as teclas do teclado para comprovar que está funcionando certinho. Todas essas aí? Todas elas. O tecladinho lá, ele é um teclado simples, tem a alternativa A, B, C, D e E. A, E, ela está aqui, mas não tem a alternativa E na prova. Iniciar, limpar, anterior, próximo e finalizar. Como que funciona, Farley? A iniciar é só para você iniciar a prova ou passar para as telas próximas até a prova começar de fato. Toda vez que você apertar uma alternativa, automaticamente a questão passa para a próxima. Farley, eu não sei a resposta da questão 1. Vocês apertam próxima, a questão 1 fica sem marcar e vocês marcam a próxima. Passei para a próxima. Quero voltar? Eu vou apertando o anterior até chegar na questão que eu estava. Vamos imaginar que eu quero corrigir uma questão. Eu volto na questão que eu quero corrigir, aperto a tecla limpar para corrigir e depois eu marco a alternativa certa. Se eu voltar na questão anterior e só marcar a alternativa, ela passa para a próxima, mas não corrige. Então eu tenho que limpar primeiro, depois marcar a alternativa correta. Olha como que funciona a questão lá. Aqui aparece o tempo restante, a imagem não é muito boa, mas aparece o tempo restante. Eu tenho o tema, a questão, a alternativa A, B, C e D. Aqui eu tenho da questão de 1 a 30. Fica aqui do lado. As que eu não marquei, elas ficam em branco. Como elas ficam em branco, eu posso voltar para poder marcar a alternativa certa. Se eu quiser corrigir, como eu falei com vocês, é só apertar limpar e voltar. Mas para facilitar a vida, aqui na autoescola nós temos o simulador da prova eletrônica. Vocês podem fazer a partir da metade das aulas cumpridas. Com a metade das aulas cumpridas, vocês podem fazer a prova eletrônica, ou melhor, o simulado eletrônico, para poder terem uma noção de como que funciona, tá bom? Quando tiver questão de placa, vai aparecer o desenho da placa aqui do lado, ó. Então não precisam se preocupar em decorar placas, tá? Ou decorar código de placas. Assim que vocês terminarem, vocês vão apertar a tecla finalizar 2 vezes. Apertei finalizar, vai aparecer assim: tem certeza que quer finalizar a prova? Aperta finalizar, pronto. Dica: marcou a questão, não volta corrigindo, a não ser que tenha certeza absoluta que a questão está errada. Caso contrário, fez a prova, deixa pronto. Não volte corrigindo, porque a chance de marcar uma alternativa errada é muito maior quando você volta corrigindo. Outra coisa, pode acontecer de o fato das pessoas terminarem a prova e começarem a sair da sala gerar uma ansiedade, uma vontade de vocês saírem logo. Cada pessoa tem um tempo para poder fazer a prova. Usem o tempo de vocês. Se você quer ficar mais tempo fazendo a prova, use o tempo que você tiver para fazer. Na tela vai aparecer lá o tempo que falta para você terminar a sua prova. Não deixe que o fato dos outros saírem interfira na sua concentração. Assim que vocês saírem, vocês vão voltar para a recepção. Na recepção vai ter uma televisão onde vai ter o número da cabine que vocês estavam, o CPF de vocês, o resultado na frente e escrito aprovado. Se por acaso acontecer de vocês forem reprovados, a única coisa que vai acontecer é que vocês vão ficar R$105 mais pobres e vão ficar alguns dias mais distantes do objetivo de vocês, porque aí vocês vão ter que remarcar a prova. Qual o prazo que o candidato tem para repetir a prova caso seja reprovado? Não tem prazo hoje.
Aprovado no curso teórico, aí vocês vão para a prática veicular. Para a prática veicular, precisa da licença de aprendizagem de direção veicular. Essa licença de aprendizagem, ela vai ser expedida em nome do candidato e tem a identificação da autoescola. Se por acaso o candidato começou em uma autoescola e decidiu mudar para outra autoescola, ele vai ter que expedir uma nova licença considerando as aulas já ministradas. Isso na teoria. Na prática, demora-se um tempo para uma autoescola enxergar as aulas que a outra autoescola já ministrou com o candidato. Então, uma dica: se vai começar, começa já na autoescola que vai cumprir a carga horária toda, ou cumpra a carga horária toda numa autoescola, depois mude para outra. Tá bom? A licença de aprendizagem é este documento aqui, ó, com a fotinha suas linda e maravilhosa. A licença, ela tem todos os dados, como CPF, identidade, a categoria pretendida, data de nascimento, a assinatura de vocês, número do formulário Renasce. Essa licença, vocês obrigatoriamente devem portar para fazer as aulas práticas e o exame de direção, junto com a identidade. Se por acaso vocês forem abordados em uma fiscalização durante as aulas, vocês deverão apresentar essa licença e a identidade. Nada mais, porque é o documento de porte obrigatório para vocês candidatos à habilitação. Certo? Se vocês forem flagrados conduzindo qualquer veículo que não seja o da autoescola, ou sem a companhia do instrutor, essa licença ela vai ser suspensa por um prazo de 6 meses. Questão que costuma cair na prova: penalidade aplicada ao candidato flagrado dirigindo sem a companhia do instrutor. Suspensão da licença por 6 meses. A pessoa fica 6 meses proibida de continuar o processo de habilitação. A prática veicular, ela vai ser realizada nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. E o aprendiz, que é o candidato, vai ser acompanhado pelo instrutor autorizado ou devidamente credenciado. E além do aprendiz e do instrutor, o veículo pode ser conduzido mais um acompanhante. Então, no veículo, pode ir o instrutor, o aluno e mais um acompanhante, categoria B. Categoria A, obviamente, não tem como, né? E aqui nós temos a única diferença. Categoria A, o exame é realizado na motopista. Então, quem vai tirar a habilitação categoria A, inicia as aulas práticas na via pública, depois passa para a motopista. Então, a categoria que não se realiza prova prática de direção em via pública é a categoria A, porque é a motopista. Para a categoria B, e eu posso incluir C, D e E também, se realiza o exame de direção em via pública. Essa é a diferença entre a categoria A e B. Categoria A é na motopista, categoria B, via pública. E aí estende para C, D e E. A carga horária de aula práticas são 20 aulas, cada hora aula de 50 minutos, também controladas pela biometria. E o candidato deve apresentar a licença e a identidade durante as aulas práticas e o exame de direção. Cumpriu a carga horária das aulas práticas, o candidato pode marcar a prova. Marcou a prova, ele tem que apresentar-se também meia hora antes da data e o horário marcado no local do exame de direção. O exame de direção, ele vai cobrar exatamente o que vocês treinaram durante as aulas práticas. Não vai cobrar nada além do que vocês cobraram, do que vocês treinaram, na verdade.
Tudo que o instrutor treinar com vocês é o que vai ser cobrado. Durante uma aula prática, faça 6, 7, 8, às vezes até 10 vezes um exame de direção categoria A. Categoria B. Categoria A faz muito mais porque é motopista. Motopista, em 1 minuto você dá uma volta, dependendo de como que está o movimento da motopista. Então, a pessoa cumprindo a carga horária das 20 aulas, ela consegue treinar muito, mas muito mesmo. Porém, diferente do curso teórico, o curso de prática veicular, ele requer um pouco mais de cuidado, de treinamento, de dedicação. E ninguém melhor do que o seu próprio instrutor para poder saber se você está preparado ou não para tirar a carteira. Semana passada mesmo, nós tivemos aí uma instrutora que teve 100% de aprovação e teve vários e vários alunos que tiraram a carteira de primeira. O que isso quer dizer? É dedicação. A autoescola, ela vai dedicar para poder ajudar a tirar a carteira? Vai. Mas o esforço tem que vir também do candidato. Essa instrutora daqui? Daqui, eu estou falando. Se é uma dica que eu posso dar para vocês no exame de direção ouçam os instrutores de vocês, dediquem. Se o instrutor virou e falou, precisa treinar um pouco mais isso, faça uma pequena avaliação. Se o instrutor está te falando que precisa treinar mais isso aqui, avalie se vocês realmente estão errando ou não. Avaliou que realmente está errando, invistam em vocês. É melhor do que ficar pagando taxa para o governo, ficar pagando aluguel para a autoescola. Aula prática não é pagar para a autoescola, não é pagar para o governo, é investimento em vocês mesmos. Fez o exame de direção, foi aprovado, vocês vão receber a habilitação. Aqui nós temos a característica do veículo da autoescola. Os veículos destinados à formação de condutores são identificados por essa faixinha amarela, linda e maravilhosa, de cor amarela, com 20 centímetros de largura. Ela tem aqui 20 centímetros de largura. Na extensão e na lateral escrito autoescola em preto. Essa é a característica principal do veículo da autoescola. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados pela faixa amarela escrito autoescola em preto com largura de 20 centímetros. Essa é a expectativa, né? Um carro esportivo para poder tirar a carteira. A realidade, o veículo popular. Mas o veículo popular que vai ajudar vocês a tirarem a habilitação com tranquilidade. Tomem cuidado para não confundirem com transporte escolar. Transporte escolar tem a faixa amarela também, escrito escolar em preto, só que é 40 centímetros de largura. Formação de condutores, que é o veículo da autoescola, são 20 centímetros. Pergunta: uma pessoa com deficiência pode tirar a carteira? Pode. A resposta, na verdade, é depende. Depende do tipo de deficiência que ela tem. O exame de direção veicular para o candidato com deficiência física é considerado prova especializada. Ele deverá estar adaptado de acordo com a indicação da junta médica examinadora. E é um dos pouquíssimos casos em que pode ser feito em veículo disponibilizado pelo próprio candidato. Aqui nós temos um exemplo claro, o candidato que não tem braços conduzindo o veículo. O veículo ele foi adaptado justamente para a necessidade especial dele. Foram submetidos e aprovados no exame médico e psicológico, curso teórico técnico e prática de direção veicular, vocês vão receber a permissão para dirigir com validade de 1 ano, a famosa PPD, que a gente popularmente chama de carteira
provisória. Com essa habilitação provisória, vocês só podem dirigir na cidade em que vocês tiraram a carteira. Não podem pegar rodovia, não podem viajar. Não pode pegar BR? Não. Sério? Sério. E essa é uma das mentiras mais esfarrapadas que eu conto dentro de sala de aula. O quê? Que não pode pegar BR com PPD. Ah, então pode. Mentira, viu? A permissão para dirigir, pegar o exemplo aqui, ó. Tá escrito aqui do lado, ó. Válido em todo o território nacional. Vocês podem ir para qualquer lugar que vocês quiserem. A diferença no documento entre a permissão para dirigir e a carteira definitiva é esse D aqui, ó. Vai ter um P de permissão e D de definitiva. É um documento oficial com foto, então vai ter o nome, local e data de nascimento, identidade, CPF, nacionalidade e filiação. A assinatura, e aí vai ter os dados da habilitação, data da primeira habilitação, validade, número de registro e categoria de habilitação. Todos os dados da habilitação, a assinatura do portador e aqui algum tipo de observações que possa ter na habilitação do condutor. Local e data de emissão da carteira. Ô, Valdo, deixa eu te perguntar. Vamos supor, eu tirei carteira de carro, eu futuramente quero tirar de moto. Eu vou ter que fazer as aulas todas? Não, nós já vamos falar sobre adição e mudança de categoria e aí vocês vão entender como que funciona, tá? Então, pessoal, com essa PPD, com essa carteira provisória, vocês podem conduzir o veículo em qualquer via pública do país. A carteira provisória, ela é uma habilitação onde vocês precisam tomar alguns cuidados. Então, pelo fato de vocês serem recém-habilitados, vocês têm que tomar esses cuidados e ter prudência especial. Porque se vocês cometerem qualquer infração gravíssima, qualquer infração grave ou ser reincidente à infração média, a PPD ela poderá ser cassada. Qual que é a ideia da PPD? A pessoa acabou de tirar a habilitação, então ela está em estado probatório, está em avaliação. Estudos indicam que quando a pessoa começa a realizar determinados comportamentos, com um período de tempo, aquele comportamento ele se consolida e vira um hábito. Então, se obrigar o condutor a ter mais prudência, durante um ano subtende-se que ele vai adotar hábitos corretos e vai ser um condutor mais prudente. Então, a ideia dessa permissão para dirigir é exatamente essa: que a pessoa tenha mais cuidado, seja mais prudente, respeite mais as leis de trânsito, e um ano depois ela já vai ter esses comportamentos consolidados, vai continuar respeitando as leis de trânsito quando essa PPD virar uma CNH. A ideia é basicamente essa: fazer com que o condutor de fato se torne um condutor cidadão. Um ano depois, não cometendo nenhuma infração gravíssima, grave ou ser reincidente em infração média, vocês recebem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quando a PPD suas vencerem, um dia depois de vencida, vocês podem entrar no site do órgão de trânsito e solicitar a habilitação definitiva. Ou podem vir na autoescola, que a autoescola emite para vocês. Vocês vão pagar uma taxinha simbólica, que hoje, em 2024, ela é R$120. Em 15 dias chega a habilitação definitiva para vocês. Tá ok? O documento de habilitação, pessoal, ele é válido também
em outros países que fazem parte da Convenção Viária de Viena. Então, por isso que nós temos aqui, ó, essa informação aqui, ó. Essa informação aqui, ela é para atender um padrão internacional. Mais à frente nós vamos ver as categorias de habilitação e aí vocês vão conseguir entender o que é que cada categoria de habilitação permite conduzir no Brasil. Mas nós não temos todas essas categorias de habilitação que aqui na habilitação está descrita. A habilitação, ela vai ser expedida nos seguintes casos. Primeiro, quando você tira a ACC ou quando você tira a habilitação categoria A, B ou AB juntas. O processo para tirar a habilitação categoria A, B e AB juntas é o mesmo para poder tirar a ACC. Inclusive tem a questão de prova que cai dessa forma. A obtenção da ACC obedecerá aos mesmos requisitos para tirar a habilitação categoria A, B e AB juntas. Após cumprimento do período da PPD, emite um novo documento de habilitação. Quando eu faço uma adição ou altero a categoria de habilitação, emite um novo documento para mim. E em caso de perda, dano ou extravio. Perdeu, extraviou, faz boletim de ocorrência para não acontecer de os seus dados serem usados de forma inadequada. E ainda quando a habilitação for renovada. Toda vez que eu renovar a minha habilitação, vai ser expedido um novo documento. Toda vez que eu passar por processo de reabilitação, me reabilitei, a habilitação nova é emitida. Todos os casos de alteração de dados do condutor, exceto mudança de endereço. Somente a mudança de endereço que não altera o documento de habilitação. Nos demais casos, ao fazer alteração de dados, tem que expedir um novo documento. E o último caso, no caso do condutor estrangeiro que vai ter sua habilitação reconhecida. O que é isso? Quando um estrangeiro ou brasileiro habilitado no exterior, ele penalmente imputável, ou seja, tem mais de 18 anos, e ele vem de um país que ele tem acordo viário com o Brasil, ele pode dirigir no Brasil com a habilitação brasileira por até 6 meses, que corresponde a 180 dias. Obviamente, se ele entrar de forma regular no país. E depois desse tempo? Passou desses 6 meses, se ele continuar com estada regular no Brasil, ele solicita ao órgão de trânsito a habilitação brasileira. O órgão de trânsito vai encaminhar ele para a clínica vai fazer um exame, vai submeter ele ao exame médico e psicológico, se for o caso, e ele recebe a habilitação brasileira. Aí ele não precisa fazer as 45. Ele não precisa fazer o processo para tirar a carteira, porque ele já era habilitado lá no exterior, a habilitação dele era válida, e aí ele recebe o direito de dirigir aqui no Brasil tendo a habilitação brasileira. Se ele não é habilitado, ele faz todo o processo para tirar a carteira como se fosse um brasileiro no Brasil. Entenderam? Dúvidas quanto ao processo de habilitação? Não, agora eu quero saber para vocês. Antes de falar da adição ou mudança, nós temos a renovação da carteira. Renovação da carteira, nós temos 2 informações: prazo e o que precisa fazer para renovar. Prazos são 4. Nós renovamos a carteira a cada 10 anos até os 50 anos de idade. Quando a pessoa chega aos 50 anos de idade, a habilitação vai ser renovada a cada 5 anos. Ela vai renovar de 5 em 5 anos entre os 50 e 70 anos. Chegou aos 70 anos, a habilitação vai ser renovada agora a cada 3 anos. O 4º prazo é a critério do perito médico examinador.
que é isso? Quando o médico ele identifica que a pessoa tem um problema de saúde e esse problema de saúde interfere diretamente no dirigir, ele pode diminuir o prazo de validade da CNH. 2, 3, 4, 5 anos, depende da situação que a pessoa se encontra e do problema de saúde. Esses são os prazos de renovação da carteira. O que eu faço para renovar uma carteira no Brasil? O que deve ser feito para todas as habilitações: exame de aptidão física e mental, ou seja, exame médico. Mas como é que você faz? Você vem na autoescola e fala que quer renovar? Você pode vir na autoescola, a autoescola emite o processo de renovação, ou você pode entrar diretamente no site do órgão de trânsito e solicitar a sua renovação da habilitação. Entendi. Solicitou a renovação da habilitação, você vai pagar uma taxinha de renovação e vai na clínica fazer o exame médico. Se a sua habilitação estiver vencida há mais de 5 anos, aí você tem que fazer um curso de atualização. Esse curso de atualização é feito na autoescola e esse curso ele é de 15 aulas. 15 horas aulas. Fez esse curso, aí depois que ele fez esse curso, aí a autoescola já te encaminha para poder fazer a renovação. Farley, mas a minha habilitação ela é exclusiva para trabalho. Eu sou motorista profissional. Aí eu também tenho que fazer a avaliação psicológica, porque a minha habilitação ela é profissional. Farley, eu tenho habilitação categoria CDOE. Além da avaliação psicológica, eu tenho que fazer o exame toxicológico antes de ir na clínica, porque eu tenho categoria CDOE. Quem tem habilitação categoria CDOE, obrigatoriamente tem que fazer esse curso, ou melhor, esse exame toxicológico. Esse exame toxicológico, ele deve ser feito a cada 2 anos e 6 meses, que é o prazo de validade dele. Se quando for renovar esse exame médico ou exame toxicológico, ele estiver dentro do prazo de validade, não precisa. Caso contrário, precisa fazer esse exame toxicológico. Entendido?